Olá, meu nome é Cleideni e eu sou a professora de gestão de pessoas de vocês. Hoje eu estou aqui gravando esse pequeno vídeo para direcionar melhor o estudo de vocês para a avaliação continuada. Já foi postado outros anteriores, Anteriormente foram postados, e nós vamos falar sobre a unidade 4, análise de desempenho e potencial, que é para direcioná-los melhor. Lembrando que é importante que vocês vejam também a unidade 1, a 2 e a 3, com ênfase na 3, tá? Para realizar a atividade avaliação continuada, eu vou focar a unidade 3, 4 e 5, ok? Então, vamos lá. Avaliação do desempenho. A avaliação do desempenho é uma metodologia que a área de gestão de pessoas utiliza para identificar, analisar e avaliar os resultados dos colaboradores em uma organização. Segundo Chiavenato, a avaliação do desempenho é o processo que mede o desempenho do funcionário. O desempenho do funcionário é o grau em que ele alcança os requisitos do seu trabalho. Isso é uma coisa muito importante, É uma metodologia, portanto, que a área de gestão de pessoas utiliza para identificar, analisar e avaliar os resultados dos colaboradores. E por que é importante? Para haver justa medida, para haver a meritocracia, para que o nosso manual de descrição de cargos e salários seja verdadeiramente uma metodologia para se subir dentro da empresa e que as nossas promoções sejam através de mérito, que as nossas demissões sejam através de justa causa, não que seja uma justa causa, mas uma causa justa, tá? E isso tudo nós vamos avaliar através da avaliação do desempenho. Mas por que avaliar o desempenho? Segundo Chiavenato, toda pessoa precisa de receber feedback a respeito de seu desempenho para saber como está fazendo seu trabalho e fazer as devidas melhorias em seu desempenho. Gente, feedback, exatamente, o objetivo do feedback é esse, Feedback é um retorno, o retorno de uma tarefa realizada por alguém, e a finalidade do meu retorno, ou seja, do meu feedback, ou seja, quando eu vou dar o feedback ao meu funcionário, o meu objetivo é fazer com que ele saiba como ele está realizando o seu trabalho para que ele faça as devidas melhorias e desempenhe melhor futuramente. Quando eu sei, supervisora, coordenadora, gestora, quando eu sei que é essa a minha função, eu facilito a escuta do meu funcionário. E quando o funcionário sabe que o feedback tem essa função, ele facilita o meu falar. Aí vai funcionar como em dupla direção. O feedback vai funcionar em dupla direção. Eu, com isso, quebro as barreiras da comunicação, tá? Sem isso, as pessoas caminham às cegas. Quando eu não dou feedback, o funcionário, às vezes, está achando que ele está realizando um trabalho perfeito. E olha, gente, quando a gente vai expor o feedback para o funcionário, a gente tem que deixar claro para eles que não existe feedback negativo. Todo feedback é positivo.
todo feedback tem o objetivo de fazer com que o funcionário saiba como está indo o seu desempenho, proporcionando assim melhorias. Tudo que eu faço que visa melhorias não pode ser negativo, gente. Não tem como ser negativo, né? Então as pessoas confundem porque no feedback tem pontos positivos e pontos a serem melhorados. E isso é importante a gente saber a diferença. Quando eu vou falar para o meu funcionário, quando eu vou dar o retorno, quando eu vou passar o feedback para ele, eu vou fazer uma lista dos pontos positivos que o funcionário possui e vou fazer, abaixo dessa lista dos positivos, os pontos a serem melhorados, tá? Então, sem isso, as pessoas caminham às cegas. Elas acham que elas estão arrasando, elas acham que elas estão muito boas, elas acham que está tudo certo, tá? E na verdade, tem muita coisa que pode ser melhorado, mas aí o desempenho também é seu, né? Porque você não está passando o feedback para ela, tá? Também a organização precisa saber como as pessoas desempenham suas atividades para ter uma ideia de seus potenciais ou de suas potencialidades. Assim, pessoas e organizações precisam conhecer tudo a respeito de seu desempenho. Como que você vai promover uma pessoa o mês que vem, né? Nós temos, gente, que ter no nosso planejamento estratégico de RH, nós temos que ter sempre uma lista de pessoas preparadas para serem promovidas ou para assumirem as funções das respectivas chefias. Porque uma hora o chefe vai tirar férias, uma hora o gestor vai ter que tirar uma licença médica, vai precisar de faltar por algum motivo. Então, quando eu tenho pessoas aptas a assumir aqueles lugares, quer dizer que eu sou competente, né? Quando eu não tenho pessoas aptas, isso é sinônimo de incompetência, né? Quando eu centralizo, é sinônimo de incompetência, tá? Quando feita com a devida atenção, uma boa avaliação de desempenho pode facilitar o alinhamento entre objetos individuais e estratégicos, a melhoria da comunicação entre chefe e subordinado. Aí o pessoal fala assim, mas quem tem chefe é índio. Não, gente, chefe, gestor, supervisor, é tudo a mesma coisa, né? O cargo de chefia, tá bom? Clareza de expectativa e critérios de avaliação, subsídios para salários, movimentações de carreira e seleção, identificação das necessidades de treinamento e desenvolvimento, reforço de competências estratégicas para a empresa, melhoria de processos de trabalho, né? Vamos falar um por um para ficar mais claro. Alinhamento entre o objeto individual e estratégico. Aqui ficaria melhor se tivesse a palavra objetivo. Alinhamento entre objetivos individuais e estratégicos. Gente, é imprescindível que nós da gestão motivemos os nossos funcionários a terem objetivos pessoais, né? Porque uma pessoa sem uma visão pessoal, ela pouco vai se importar com a visão da empresa, né? Então tem que estar alinhado. O que o seu funcionário quer? É bom alinhar, é bom conhecer a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, né? Que nós já vimos lá na unidade 3. Porque eu preciso saber em qual daquelas necessidades os meus funcionários estão, tá? Até mesmo para quando eu for motivá-los, ok? Melhoria da comunicação entre chefe e subordinado. Por quê, gente? Porque quando o seu funcionário, quando o subordinado,
consegue entender a linguagem que vem do seu gestor e vice-versa, as coisas ficam mais claras. Nós precisamos quebrar as barreiras da comunicação, sejam elas quais forem. Quais são as barreiras? Eu não sei. É você que está lá que vai saber, tá? Mas o que é? É uma linguagem muito refinada? Então vamos alinhar a linguagem ou vamos colocar os nossos funcionários para nos entender melhor ou vice-versa, né? Clareza de expectativas e critérios de avaliação. Quais são as expectativas da organização? Quais são as expectativas dos funcionários? Quais são os critérios de avaliação? Gente, os funcionários têm que saber quais são os critérios de avaliação. Não vamos fazer da avaliação de desempenho um bicho de 7 cabeças, né? É com ele que vai mandar todo mundo embora. Não, as pessoas têm que ficar leves e não pesadas, tá bom? Subsídios para salários, movimentações de carreira e seleção. Porque quando eu faço uma boa avaliação de desempenho, com os resultados, eu vou ter subsídio para aumentar um salário, para fazer uma movimentação de pessoal, né? Para dar uma promoção, para fazer uma seleção para um outro departamento, né? Por quê? Porque eu vou conhecer melhor o desempenho dos meus funcionários. Outra coisa, gente, identificação das necessidades de treinamento e desenvolvimento. Por quê? Porque a avaliação de desempenho não é para prejudicar ninguém, não, tá? A avaliação de desempenho é em prol da melhoria contínua dos resultados da sua empresa. E para haver resultados na sua empresa, nós temos que investir diretamente no capital intelectual. Temos que investir na gestão do conhecimento, nos nossos funcionários. Então, quando nós percebemos através dos resultados que existe uma necessidade de um treinamento, nós vamos providenciar esse treinamento, tá? Reforço de competências estratégicas para a empresa, nós vamos conseguir identificar e, consequentemente, melhoria do processo de trabalho, tá? Além disso, a avaliação pode transmitir aos funcionários a sensação de verdadeira segurança em termos de carreira a curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque dá credibilidade a todo o processo, tá? A resposta afetiva no sentido de que quem trabalha faz parte do grupo e necessita sentir-se adequadamente posicionado. A pessoa se sente valorizada, ela se sente ouvida, ela se sente medida, ela sente que ela está tendo um retorno daquele investimento que ela está fazendo ali dentro. E o sentido de importância da própria atividade em relação à empresa. Nós vimos lá na teoria de metas, né? Na teoria motivacional de metas, que essa sensação de que o que eu faço vai ajudar a empresa a atingir o seu objetivo me motiva. Então, quando eu sinto que o que eu faço ajuda a empresa a alcançar o objetivo, eu me sinto importante e eu fico motivado. Geralmente, as empresas efetuam a avaliação de desempenho uma vez ao ano e, em alguns casos, após o período de experiência dos funcionários novatos. Para um adequado planejamento e desenvolvimento do processo de avaliação de desempenho, é aconselhável seguir as etapas.
elaboração do método de avaliação, planejamento de quando e como será atualizada, comunicação e sensibilização de toda a equipe, aplicação da avaliação, consolidação dos dados apurados, feedback para os envolvidos e ações corretivas. Pessoal, não vamos pular etapa. Aqui o autor colocou que é aconselhável, mas eu coloco o seguinte: façam todas essas etapas. Elas são necessárias. Elas não vão deixar que você se perca, tá? Você vai elaborar um método de avaliação, você vai testar em algumas pessoas, verificar se deu certo, retestar se houve alguma mudança. Você vai planejar quando e como que será feita isso, você vai planejar de quanto em quanto tempo ela será atualizada, como ela será colocada. Depois você vai comunicar aos funcionários e vai sensibilizá-los, porque eles têm que saber que aquilo que estamos fazendo, que essa ação é uma ação que permitirá novas ações em prol da melhoria contínua. Essa sensibilização ela é importante, tem que deixar claro para os gestores que não é uma obrigação, não é através de coerção, né? E sim através da sensibilização mesmo, tá bom? A aplicação da avaliação, aí você vai consolidar os resultados, vai oferecer o feedback obrigatoriamente, tá? E vai planejar as ações corretivas, tá bom? É um ciclo, gente, e é um ciclo que não pode ser interrompido. Sempre você vai fazer e sempre você vai repetir, ok? Métodos e técnicas tradicionais de avaliação de desempenho. As empresas, ao longo dos anos, tentaram várias formas de avaliar o desempenho humano no trabalho. Cada organização, por suas características peculiares, optou por métodos diferentes. É óbvio, né, gente? E outra coisa, gente, nós não podemos simplesmente pegar uma avaliação e aplicá-la na nossa empresa, não. Nós temos que verificar se aquela avaliação ela está dentro da nossa cultura organizacional, tá? Ela está de acordo, se vai dar certo na nossa empresa. Eu não posso ir numa empresa de carros que tem em Minas, pegar a avaliação de desempenho dos funcionários e aplicar numa empresa de carros em São Paulo. É outra cultura, outros valores, outra população, outros colaboradores, tá? Então eu tenho que avaliar tudo direitinho. Alguns dos métodos tradicionais mais utilizados: método de escala gráfica, listas de verificação, métodos da escolha forçada, método de autoavaliação, método de pesquisa de campo, método dos incidentes críticos. Já na nova abordagem da avaliação de desempenho, nós temos outros métodos que hoje em dia são mais utilizados, né? Atualmente, as organizações têm se preocupado em aprimorar seus processos de avaliação do desempenho para monitorar a produtividade e o comprometimento de seus colaboradores, oferecer feedback e otimizar os resultados organizacionais. Novos modelos foram desenvolvidos visando a autoavaliação e a autodireção das pessoas, maior participação do funcionário em seu próprio planejamento de desenvolvimento pessoal, foco no futuro e melhoria contínua do desempenho. Nós temos dentro desses
novos métodos, a avaliação 360 graus. A avaliação de 360 graus é uma metodologia que possibilita otimizar a produtividade e prevê a participação de todas as pessoas que interagem com o funcionário avaliado. É uma metodologia de gestão do desempenho em que as pessoas que interagem com o indivíduo emitem uma apreciação sobre o seu comportamento nas dimensões selecionadas. Participam da avaliação o superior, os colegas e pares, os subordinados, os clientes internos e externos, os fornecedores e todas as pessoas que giram em torno do avaliado com uma abrangência de 360 graus. Essa metodologia é indicada quando se deseja estimular o desempenho para fins de planejamento individual através da negociação de metas de melhorias. Essas metas são negociadas no Plano de Desenvolvimento Individual, PDI, instrumento que complementa a avaliação. Veja bem, prestem bastante atenção nessa avaliação de 360 graus, tá? Estudem bastante. Se por acaso tiver alguma dúvida, mandem para mim através do Fórum Tira Dúvidas. Eu coloquei lá, já deve ter uma semana, ou menos um pouco, o Fórum Tira Dúvidas, avaliação continuada. O que vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar, menos a questão da prova, é claro. O método da avaliação por resultados ou avaliação participativa por objetivos, APPO. Esse método também é importante, tá? Estudem bem. Esse método baseia-se numa comparação periódica entre os resultados fixados ou os resultados esperados, né, para cada funcionário e os resultados efetivamente alcançados. Olha que lindo, gente! As conclusões a respeito dos resultados permitem a identificação dos pontos fortes e fracos do funcionário, bem como as providências necessárias para o próximo período. É, sobretudo, um método prático, embora o funcionário dependa sobremaneira das atitudes e dos pontos de vista do superior a respeito da avaliação de desempenho. Aqui, gente, quando o autor fala as conclusões a respeito dos resultados permitem a identificação dos pontos fortes e fracos do funcionário, vamos habituar a falar mesmo, né? Pontos fortes e a ser melhorados, né? Para quê? Quando você fala para o funcionário que ele tem um ponto fraco, isso enfraquece a amizade, né? Enfraquece mais. Então, olha, você tem excelentes pontos fortes, positivos, você é proativo, você faz tudo direitinho, sei lá o que você vai falar, porque vai depender de pessoa por pessoa. E aí, quando você vai falar o contudo, né, ou, no entanto, tem isso e isso a ser melhorado, tá? Sempre a ser melhorado. Método da avaliação por competência. O processo de avaliação por competência faz parte de um modelo de gestão por competência. Neste caso, a avaliação é apenas uma ferramenta que discrimina que competências organizacionais e pessoais deverão ser desenvolvidas e avaliadas na organização para o alcance das metas e objetivos organizacionais definidos no planejamento estratégico. Essa aqui é normalmente utilizada quando já as seleções são feitas por competência. Feedback sobre o desempenho. Para conduzir uma entrevista de feedback sobre a análise do desempenho do colaborador, devemos ter em mente que o objetivo principal da entrevista é reforçar o desempenho satisfatório ou diagnosticar o desempenho insatisfatório a fim de corrigi-lo. Prestem atenção, gente, feedback sobre desempenho
é para reforçar o desempenho satisfatório, é para parabenizar o que ele fez bem e para diagnosticar o desempenho insatisfatório, é para mostrar, verificar onde não foi bem, para quê, gente? A fim de corrigi-lo, tá? Ganham com isso o próprio colaborador, a equipe de trabalho, o líder e a empresa como um todo. Eu sou uma pessoa que defende, assim, com afinco, o feedback, de qualquer tipo de feedback, porque é com o feedback que o funcionário tem chance de melhorar e a empresa só tem a ganhar. Sem feedback, não há melhora. Dicas para conduzir um feedback, o feedback da avaliação de desempenho. Uma maneira eficaz de conduzir a entrevista é ser direto, descritivo e específico. Nada de ficar enrolando a pessoa fica nervosa e num certo momento ela para de ouvir. Fale em termos de dados objetivos de trabalho, usando exemplos ricos, os mais ricos possíveis. Fale em termos de dados objetivos de trabalho. O que foi feito, o que é bom, como é bom, que jeito que é bom e onde é para ser melhorado. Não coloque o colaborador em xeque e não emita juízo de valor. Nós não estamos ali para julgar. No momento em que estamos oferecendo feedback, somos empresa, não somos pessoas, somos empresas, tá? A empresa não emite juízo de valor. Recomenda-se que ao final da entrevista um contrato seja elaborado visando sistematizar uma programação de ações que promovam o desenvolvimento dos pontos necessários. Aqui, gente, recomenda-se o quê? Que faça um planejamento. Acabou ali a devolução do feedback, então façam um cheque com ele. Você entendeu, Cledeni? Entendi. Então é para ser melhorado isso e isso. Como que vai ser melhorado? Assim, assado, assim, assado. Promova ações, programe ações, direcione. Talvez ele esteja com alguns pontos a serem melhorados exatamente por falta de direção, tá? E prazos devem estar claros neste contrato. Até quando vai ser a melhora? É para hoje, é para amanhã, até o mês que vem, ok? Bom, o que tínhamos para hoje? Desculpa, eu tô rouquinha. É isso. Estudem também a unidade 5, tá? Qualquer dúvida, eu estou disponível ali no Fórum Tira Dúvidas. O Fórum Tira Dúvidas é para dúvidas administrativas, mas eu abri um Fórum Tira Dúvidas AC, que é avaliação continuada. Eu quero muito discutir com vocês sobre esse assunto, tá bom? Como eu disse, estudem também bastante o capítulo 3 e o capítulo 5, principalmente a parte ali de empregabilidade, ok? Um abraço para vocês.